She be fire. Venom. Cara, estamos em junho de 2024, né? Estou, assim, dizendo exatamente a data para localizar vocês no podcast. Sabe por... Nossa, quando você começa um podcast, geralmente você vai ler, assim, as linhas gerais que todo mundo segue para fazer um podcast. Fica assim, ó, explícito que uma das primeiras regras é não falar a data, não localizar o seu podcast no tempo, não datá-lo. E eu tô fazendo justamente o contrário, sabe por quê? Acabou de lançar um trailer do Venom Parte 3. Esqueci o subtítulo, mas é Venom 3 pro cinema e todo mundo tá odiando. E menos eu, porque eu adoro Venom, meu. Eu sou fanático do Venom e todo mundo falando muito mal, principalmente do Venom Cavalo. Mas então, decidi comemorar o trailer do Venom com mais um podcast de Venom. Por favor, se você ainda não é inscrito do podcast Jubifire, por favor, subscreve aí, avalia a gente. Pode avaliar no Spotify, pode avaliar no Apple Podcast, no iTunes, o antigo iTunes. Pode avaliar a gente também no Deezer. No Deezer tem avaliação. Então, por favor, não deixa e compartilha. Manda aí pra uma galera, porque, gente, não existe podcast aí na Gibisfera que vai falar, tipo, de números soltos de gibi, que nem é falado aqui no Gibifire. Tipo, número a número, né? Tem alguns youtubers que fazem disso, assim, mas eles ficam até que na margem ali da Gibisfera, né? Então, esse programa que vocês ouvem aqui é até meio que particularmente para vocês, de graça. Então, por favor, compartilhem se alguém tem mais interesse de ir acompanhando uma obra número a número, né? E também mandem o feedback para saber o que vocês querem, né? Então a gente faz uma via de mão dupla, né? E eu vou falando aqui, vocês vão participando também. Eu chamo muita gente aí para participar agora do Gibifire, né? Que é o bloco do Gibi Talk. Então a gente vai se falando, vai tendo essa interação, que é muito importante. Foi por isso que eu criei esse canal. Mas vamos lá. Venom Parte 4. Cara, no último programa a gente parou com as várias participações que o Venom teve no gibi do Homem-Aranha, tá? Foram várias, teve até sagas com o Homem-Aranha. A última saga foi aquela ainda do Carnage, né? Começou com uma pequena pontinha lá atrás e foi crescendo até chegar nesse vilão que é o Carnificina, né? E para deter ele só foi possível graças ao Venom, que já estava meio que aposentado numa ilha, né? Então trouxeram ele de volta. Então, agora a Marvel olhou assim e falou: a gente fez um anti-herói, ainda um pouco vilão, porque ele é meio loucão e tal, mas a priori, assim, ele é mais vilão por causa da sua ingenuidade, né? O Ed Brock tem seus problemas psicológicos, mas como a gente viu no julgamento, ele é mais um perigo para si próprio do que para os outros. E o Venom é, assim, um animal, ou talvez a analogia mais precisa seria uma criança, né, de pouca idade. E essa combinação dos dois dá aquela combinação explosiva do Venom. E agora, né, com a evolução do Venom, a gente tem essa aflorada para uma cura do Ed Brock, né, um cara mais centrado, junto de um Venom mais tendenciado para fazer o bem, por assim dizer, tá? Porque na última história a gente termina assim, vou lá e vou proteger todos aqueles que precisam. Mas se o Homem-Aranha entrar na minha frente, a gente come o cérebro dele, né? Então, você vê que a figura do Venom, ela ainda balança, ela dança entre os espectros do anti-herói e do herói, né? Que ele tanto quer ser. Então, a Marvel tem essa figura um pouco complexa,
na sua mão, né? E eles nem queriam isso, né? Ele começou com uma coisa, assim, que o Todd McFarlane tirou da cabeça dele, assim, de um cara total dark, né? E daí vem o Michelini e traz uma carga de Incrível Hulk pra ele e dá nisso e vai evoluindo, né? Até chegar onde a gente tá agora, que seria ali 93, 94, né? Então, a época áurea dos anos 90. O que a Marvel fez foi assim, ó, a gente não tem confiança para deixar esse cara com um título próprio, uma série corrente. O que a gente faz? Vamos fazer minisséries. E cara, foram fazendo várias minisséries. Os anos 90 é marcado por várias e várias minisséries do Venom. Muitas vezes uma seguida da outra. Terminava uma minissérie, já anunciava a próxima no próximo mês. Era quase um gibi mensal, mas por ser uma minissérie, ela meio que assim, a vantagem da minissérie é que você não precisa cancelar ela já tem data de término. Então se o Venom falhasse na tiragem, se o Venom falhasse na crítica, é só deixar a mini terminar e pronto. Não ia ter aquele alvoroço, o Venom foi cancelado, o Venom foi um fracasso. Então a Marvel teve essa estratégia de ir jogando com as minisséries. O que também era uma tendência no mercado paralelo de HQs independentes. Por exemplo, a Dark Horse já estava lançando o Hellboy quase que minisséries. Os arcos do Hellboy sempre e até hoje são feitos em minisséries, né, que são encadernadas depois, que a gente chama dos arcos de Hellboy. Várias outras HQs foram feitas assim. Na Vertigo também foi feito. Algumas HQs foram feitas assim. Por exemplo, Fábulas. Os arcos foram lançados em esquema de minisséries. Embora os números são correntes, né? 1 até o 50, Fábulas era solto em formas de minisséries. Então, tantos números eram soltos a cada mês, depois parava um pouquinho, depois voltava, né? Mas os números eram correntes, mas a publicação era mais de minissérie. Então, além de ser uma tendência, era uma situação confortável para o Venom. Cara, eu já gravei quase 10 minutos de podcast e ainda a gente tá no contexto editorial. Pra vocês verem como o Venom me fascina, não só de personagem, não só de história, mas assim o seu desenvolvimento de publicação. Pra mim é assim uma bizarrice que dá muito certo, sabe? Um scramble eggs que no final dá certo, tudo junto, tudo misturado. Mas então, a primeira minissérie talvez é a mais famosa. É a Venom, o Protetor Letal. Lethal Protector, né? Também vocês podem reconhecer esse nome dos filmes, né? Tem um filme que tem esse subtítulo, eu acho que é o 2, Venom, Protetor Letal, que tem muito mais a ver com o primeiro filme do Venom, que só tinha Venom no título, né? Mas essa minissérie, ela dialoga muito com esse primeiro filme do Venom. Tanto que é talvez a minissérie mais famosinha e talvez a que mais descamba em crítica, né? Por ser assim uma coisa bem montadinha. Então vamos lá. No final do último arco no Homem-Aranha, o Venom fala assim, vou embora. Daí ele vai embora para São Francisco. Vocês já vão vendo, né? Vai batendo com a narrativa do filme. Então o São Francisco, ele vira meio que um justiceiro, assim. Ele sai e vai salvando as donzelas indefesas dos ladrões, os ladrões de banco são pegos pelo Venom, só que no final ele meio que acaba comendo a cabeça de todo mundo. E numa dessas aventuras, ele até se investe assim contra um robô, e esse robô eles vão lutando e cai. Eles afundam no chão por causa de uma explosão, e eles caem, e cara, o primeiro título do capítulo é Caindo no Tempo, né? Fall Through Time. Porque quando eles estão caindo, eles caem numa cidade um pouco vitoriana, como se ela tivesse parado no século XVIII, mas ainda está subterrânea.
Esse mote, ela vem assim da literatura já também. Muitas vezes, eu não sei a referência exata, mas São Francisco sempre tem alguma coisa lá embaixo que remete aos tempos antigos. Isso muito por causa da região de São Francisco, fica na falha de San Andrés. Então, por causa dos abalos sísmicos, os criadores sempre... mas então com o abalo sísmico se revelou uma cidade escondida em São Francisco, no meio da falha de San Andrés, né? E aqui o autor, o Dave Michelini, ele faz a mesma coisa, né? O Venom cai lutando com esse robô e cai nessa cidade vitoriana escondida no subterrâneo de São Francisco. Lá ele entra nessa comunidade, né? A galera meio que aceita ele nessa cidade escondida e lá eles fazem assim um cortiço e o Venom tá lá junto, sabe? E nessa aventura, então, esse robô ele pertence à Life Foundation, né? A Fundação Vida, que também está estudando o simbionte, né? Então o simbionte ele é redividido dentro da Life Foundation, fazendo aqueles 5 Venoms wannabe, né? Que é um Venom que faz lâminas, outro Venom mulher, outro Venom que faz martelo verde. São 5 Venoms menores, né? Tipo uns Carnages, mas um de cada cor, né? E essa é a aventura que vai se dar. As notícias que o Venom está em São Francisco chegam lá em Nova York, então o Homem-Aranha chega a viajar para São Francisco para falar, não, tem que cuidar do Venom. Então eles vão lutando contra esses inimigos, contra a Life Foundation, contra esses Venoms, né? Para no final... tanto que o Homem-Aranha ele chega a encontrar o pai do Ed Brock. E ali a gente vai saber um pouco assim do passado, o que fundamentou essa parada que o Ed Brock é tão desnorteado mentalmente, né? Então tem sim uma origem de um pai abusivo, né? E o Homem-Aranha vai entendendo melhor essa persona do Ed Brock, né? E assim, simpatiza um pouco com ele, né? Ele foi lá para achar uma fraqueza do Venom, né? Porque é o Venom. E no final ele meio que acaba entendendo o que está acontecendo dentro dessa mentezinha aí do Venom. Tanto que no final eles meio que falam, então cada um pro seu lado, né? O Venom fica aqui em São Francisco e o Homem-Aranha vai embora meio que, putz, vou deixar o cara por aí. Vou arriscar, né? Mas vou deixar, né? E deixa lá. Então o Venom agindo em São Francisco. E termina assim essa minissérie muito bacana que é o Protetor Letal. E agora, gente, eu vou fazer um jogo rápido aqui, porque, cara, é muita minissérie, uma atrás da outra, e eu não gosto da maioria delas, é tudo um lixo do caralho. Então começa primeiro uma minissérie que o Venom vai enfrentar o Justiceiro, outra que ele vai enfrentar a Silver Sable e o White Pack, né? O White Pack é aquele grupo de mercenários tudo com trabuco e roupa tecnológica, né? Tipo uma Task Force aí do universo Marvel. E depois tem uma contra o Demolidor. Depois tem uma contra o Homem de Ferro. Depois tem uma contra o Juggernaut, que eu acho até legalzinha. Cara, é o Venom contra o Juggernaut e é escrita pela Innocent. Quem pega, né, o nome da Innocent já liga direto, né, com X-Men, que é uma escritora terrivelmente excelente, Innocent. Também fez outro arco lá em Demolidor que é muito bom. Depois tem outra mini contra o Morbius. Aí tem outra mini contra o Hulk. Então, vendo, gente, é sempre o Venom contra alguma coisa. E passa, né? É um confronto que passa e vai embora, né? Depois tem Arachnes, né? Que é um projeto com o Homem-Aranha, bababá. Aí, cara, enquanto essas minisséries, o universo do Homem-Aranha também tá passando. Então, tem toda a saga do clone que já rolou. Aí, no final, a gente encontra um embate contra o Aranha Escarlate. Lembra que o Aranha Escarlate é o clone do Peter Parker, né? Então, o Ben Reilly, né, tá agindo como Homem-Aranha na época, só que é aquela Homem-Aranha todo vermelho, só com aquela jaquetinha em cima, né? Uma camisetinha punk.
Então tem esse embate também contra o Venom. E essa é um pouco interessante, né? Porque geralmente o Homem-Aranha é aquele cara, eu não posso matar ele, então tem que pegar leve. Já o Aranha Escarlate vai mais na franqueza, tipo, eu vou matar esse filho da puta, porque senão não vai dar certo, né? E também tem uma mini mais interessante também, que é a Separation Anxiety, né? Que também vai ser contra os 5 Venoms. Então, os 5 Venoms vão bater com ele, mas meio que vendo um Venom como um cara das antigas, um cara experiente. Então, eles querem pedir conselho para ele, mas ao mesmo tempo que eles falam assim, não, esse cara é um herói, então a gente quer ser malvado, né? Mas a gente vê ele com respeito, né? Então, tem toda uma jogada aqui. E eu vou terminar com talvez a minha minissérie, não é minissérie, né? É uma saga que acontece ali junto com... que é horrível, que se chama Carnage Unleashed, né? Carnificina, como é que é? Acho que é Carnificina Total? Não, a Carnificina Total é outra, mas Carnage Unleashed, que eu esqueci como é que foi traduzido aqui, é uma saga, meu Deus, que é ruim pra caralho. O Carnificina tá preso e ele tem uma escritora e uns caras que fizeram um jogo lá do Carnificina. Tem um jogo. E no nosso mundo existe o jogo do Carnage Unleashed, sim. Aí pra promover eles fizeram a porra do gibi Carnage Unleashed. E tem um jogo, tem um cara que compreenderam o Carnificina, eles fizeram um jogo baseado no Carnificina. Aí os caras estão entrevistando ele, e às vezes entrevista por telefone, né, para saber para o que fazer no jogo, o que o Carnificina faria. E não é que numa dessas o Carnificina consegue se teletransportar pelo telefone? Ele sai da prisão lá do manicômio que ele tava e aparece lá na empresa de jogos, né, e faz o escarcéu lá e meio que faz um duro de matar, onde ele manda lá naquele prédio até chegar o Venom e dar uma finalização nessa parada. E eu vou terminar aqui com essa saga aí do Carnage Unleashed. Tenham em mente que para fazer este programa, né, todo esse podcast, eu cobri quase 1000 páginas de gibi. Isso engloba todo o primeiro ônibus do Venom, que era intitulado como Venomous. Cara, muito bom, né? Venomous 1, né? Venomous 1, né? Então, são todas essas minis compiladas em um encadernado, né? Que faz esse... Então, vocês verem que é tão raso e superficial essas minisséries que eu consegui cobrir nesse pequeno podcast que eu entrego a vocês, né? E a gente fica por aqui, né? Saibam que tem um monte ainda mais de minisséries pra gente cobrir e vai ser esse o esquema, né? Eu vou meio que falando aí as que eu acho interessantes a gente comentar ou aquelas que agregam alguma coisa pra vida e obra de Venom, o protetor letal. A gente se vê numa próxima, gente. Falou!